Existe uma pergunta que poucas pessoas se fazem quando entram no mercado financeiro e essa omissão pode custar caro. É uma pergunta muito simples. Você quer ser trader ou investidor? E a confusão entre esses dois perfis é o que faz essas pessoas, muitas delas, perderem dinheiro logo nos primeiros meses assim que entram no mercado financeiro. Meu nome é Ângelo Milok, eu sou jornalista, trader e analista de investimentos CNPI, e nesse vídeo eu vou te explicar a diferença entre os perfis de trader e investidor, e principalmente trazer aqui algumas reflexões que vão te ajudar a entender qual é o seu perfil. Será que você é realmente um trader ou um investidor? O vídeo está dividido em capítulos que você pode acessar aqui embaixo. Está curtinho, mas eu falo com sinceridade, esse é um dos principais vídeos que eu já postei aqui no YouTube, no meu canal. E olha que faz muito tempo que eu tô nessa de produzir conteúdo. Então, bora pra resenha. Bom, se você chegou aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Mas se você já é inscrito, que bom ter você de volta por aqui nesse novo vídeo, que é o segundo de uma série que estou fazendo sobre trading, já compartilhando aqui com vocês. Então, no vídeo anterior eu expliquei o que é trading e como começar do zero, tá aqui. Eu vou deixar o card para vocês acessarem e também o link aqui na descrição. Mas o tema hoje é esse, né? Trader ou investidor. Então, tem essa trilha que eu estou fazendo sobre trading, é uma playlist. Vou deixar os links aqui na descrição do episódio também, tá bom? O que separa o trader do investidor, né, pessoal? Então, vamos começar pelo começo e abordar esses tópicos aqui, né? Não é só o tempo, é a lógica de decisão. Então, eu coloquei aqui 4 pontos muito interessantes para a gente falar um pouquinho a respeito, tá bom? Não é só o tempo, é a lógica de decisão. Investidor, fundamentos, a empresa vale. Trader, preço, volume, fluxo, vai se mover agora. O que acontece? Quem está no mercado como investidor, ele está com uma posição, né? Ele está com uma estratégia, um comportamento, o que a gente chama de longo prazista. Então ele vai olhar uma empresa, por exemplo, Petrobras, né? Eu sempre falo de Petrobras aqui nos meus exemplos. Ele vai olhar relatório, né? Que as casas de análises emitem, as researches. Ele vai olhar os relatórios da própria empresa, né? Os trimestrais lá, os balanços. E ele vai olhar fundamento. E quando ele decidir que é a hora de comprar esse papel, ele vai ter uma estratégia de longo prazo e vai segurar até que os parâmetros, né, do seu trading eles sejam alcançados. Seja um trade, né, um swing trade, um trade de algumas semanas, seja uma posição de position, né, um tempo maior. O trader, olhando a mesma Petrobras, ele vai olhar para o papel com um viés um pouco diferente. Ele vai ver se o preço está bom, se teve ali algum movimento técnico que justifica uma entrada. Ele vai olhar o volume, né, a quantidade de pessoas, o volume financeiro que está entrando, né, na ação naquele momento, ou seja, as pessoas estão tomando o papel, né, estão comprando papel, e juntamente com isso, ele vai olhar fluxo. Então o trader ele vai olhar para a Petrobras e vai falar, vai se mover agora? E outra, né? Vai se mover para cima ou para baixo? Porque eu preciso comprar ou vender. Então, essa é a principal diferença, tá? O que separa o trader do investidor. E o erro, né? Misturar essas duas lógicas na mesma operação. É muito comum você entrar num trading, seja um day trade, e comprar a Petrobras porque acha que o fluxo tá bom, o preço tá barato, tá entrando volume, eu vou comprar junto com o papel. Day trade, por exemplo, ou até swing trade, né? Compro hoje e saio amanhã. O movimento não vai ao seu favor, você não consegue se estopar, né? E eu falei muito disso no vídeo número 1, sobre você ter ali um gerenciamento de risco e um trade system, e você ficar dentro dele. Você não consegue se estopar e por algum motivo aquele trading que era de alguns dias ou até mesmo intraday, você alonga, né, ele e leva o papel, né, arrasta o trading. Então é isso aqui, tá? O erro é misturar as duas lógicas na mesma operação. Então entrei numa estratégia de curtíssimo prazo, não andou contra, em vez de estopar, eu carreguei o papel, tá bom?
Vamos agora então falar dos 3 fatores que vão te ajudar a definir o seu perfil. Mas se até aqui esse pequeno conceito de trade, investidor, já te ajudou, se você achou legal, pô, vou pedir para você boletar o joinha, que é de graça, clica aí no joinha, você me ajuda muito, né, quando você dá esse feedback positivo para mim, tá? E se não gostou também tem o dislike aí, né, o desjoinha, mas não vai rolar, né, pessoal? Dá, boleta o joinha aí que você me ajuda muito, tá? E se for novo por aqui, se inscreve no canal, seja bem-vindo, tá bom? Eu gosto muito quando vocês chegam e ficam, e é exatamente isso o que está acontecendo. Então, 3 fatores que definem o seu perfil, e deixei um quiz mental aqui para a gente falar a respeito no decorrer do vídeo. Mas vamos lá: tolerância a risco, disponibilidade de atenção e objetivo financeiro. É renda ou é patrimônio? Então vamos lá. A tolerância a risco. Por que que esse fator é importante e vai te ajudar a decidir se você é trader ou investidor? Quanto maior for a sua tolerância a risco, e eu vou até fechar aqui em cima para não atrapalhar, quanto maior for a sua tolerância a risco, provavelmente você vai querer fazer mais operações, tá? Então você vai querer estar tomando mais risco, pondo mais dinheiro na mesa. Então, muito provavelmente isso já é um indício de que você tem mais perfil de trader, porque você está mais ativo no mercado, tentando capturar mais movimentos, tomando mais risco. O investidor, né, o holder, ele tende a tomar menos risco, montar uma posição muito comum já com algum hedge contratado ali em seu portfólio para não correr nenhum risco brusco, né, desnecessário. Então, se a sua tolerância a risco é alta, se você tem muito apetite a risco, provavelmente você está num perfil mais trader, tá? Se você tem menos tolerância a risco, você deve estar, provavelmente está num perfil mais de holder, tá bom? Disponibilidade de atenção. Aqui é um fator também muito importante, porque você tem disponibilidade no seu dia a dia para estar olhando tela, estar olhando gráfico, estar fazendo screener, né, de ativos, ou seja, caçando oportunidades no mercado para poder operar. Se você tem, isso é uma característica de trader, né? Estar disponível para o mercado, para acompanhar com tempo hábil, para ficar ali e esperar o momento certo. Se a sua disponibilidade de tempo é menor, por exemplo, sei lá, você tem um negócio, né? Tem que tocar ali uma oficina ou uma clínica e a sua disponibilidade de tempo é menor, ou seja, você vai conseguir olhar o mercado no final do dia ou talvez à noite na sua casa, ou pela manhã, antes de iniciar a rotina, você provavelmente está nesse perfil de investidor, né? De montar a posição e deixar o mercado trabalhar. E por fim, o objetivo financeiro, que é renda ou patrimônio. O que você está buscando no mercado, né? Eu acho muito absurdo quando as pessoas falam assim: se você quer entrar no mercado para ganhar dinheiro, nem entra, que você vai perder. Cara, e principalmente mentor de trading, né? Fala isso, day trader. Eu vou entrar no mercado para quê? Se não é para ganhar dinheiro, né? Por que eu vou botar meu capital em risco? Por que eu vou me posicionar em um ativo se não é para ganhar dinheiro? Quem está no mercado está para ganhar dinheiro. Mas qual que é o objetivo? É renda ou patrimônio? Eu estou operando hoje porque eu preciso fazer esse dinheiro, né? Eu preciso fazer essa renda e fazer caixa e pagar minhas contas, ou eu estou aqui para ir acumulando patrimônio ao longo dos anos e lá na frente colher esses frutos? Isso tem muito a ver também com o perfil. O investidor, geralmente, ele está no mercado montando posições para longo prazo. Posições que vão gerar renda passiva, que é diferente de renda. E tá num perfil assim, ele tá num cenário de mais tranquilidade. O trader, aí sim ele tá para fazer renda, e aí seja diária, semanal, mensal, e eu coloquei aqui o termo renda, mas é fazer grana, né? Ele tá contando com o dinheiro do mercado financeiro para fazer caixa e honrar seus compromissos e viver, né? Viver de mercado, como tanto se fala. Então, são esses 3 fatores. Tolero muito risco, tenho disponibilidade de tempo e tô precisando fazer renda, tô no mercado para ganhar grana, para fazer caixa, muito provavelmente o seu perfil é trader. Minha tolerância de risco é baixa, a minha disponibilidade de tempo é curta e o meu objetivo é formar um patrimônio para o meu futuro. O seu perfil ele está mais alinhado com o perfil do investidor. Bom, deixa eu pôr aqui agora o quiz, né? O quiz mental para o espectador, né? Para você.
Eu deixei aqui 3 perguntas que eu quero que você vá pensando aí, enquanto eu vou falando aqui, seguindo com o vídeo, né. Aguenta 5% de oscilação, né, negativa, menos 5% sem entrar em pânico? Tem 1 hora e meia por dia, né, 2 horas por dia para acompanhar o mercado? Preciso de retorno curto prazo ou longo prazo? Então, enquanto você assiste aqui, vai pensando nessas 3 dúvidas, né. Botei um dinheiro no mercado, R$ 10.000, caiu 5%, como que eu me comportaria? Eu tenho esse tempo no dia e esse dinheiro, eu preciso de renda, né? Para hoje ou eu consigo esperar? Então vai pensando nisso e aí comenta aqui, deixa aqui nos comentários a sua resposta, né? De acordo com tudo que eu falei aqui, qual que é o seu perfil, tá bom? E aí, de novo, se gostou do vídeo, se tá gostando, boleto, joinha, é de graça e você me ajuda muito. Bom, vamos lá para o quarto tópico aqui do vídeo, o erro do perfil híbrido e sem critério, né? E aqui é o erro, é difícil, né, não cometer esse erro. A gente grava, né, e aí parece que a gente tá cagando regra, ou é o dono da verdade, mas não é nada disso, pessoal, que são erros e que é muito comum a gente ver e eles ocorrem, tá? Então, assim, ter 2 perfis não é problema. Você pode ser trader e tem investidor. Eu tenho muito esse perfil, né? O meu perfil é de trader, para trading. E dentro do possível, eu estou acumulando patrimônio, né? Guardando, investindo. E são os 2 perfis que se comunicam. O trader, qual que é o problema aqui, né? Não é o problema. Quando que isso vira um problema? Quando o trader vira sócio involuntário e ignora o stop. É aquilo que eu expliquei, né, no exemplo de Petrobras. Eu comprei o papel para fazer um day trade e andou contra, eu não estopei. 4h30, 4h45 da tarde, o mercado está fechando, eu não vou estopar. Quer saber? Eu vou me posicionar no papel. Isso é um erro. Da mesma forma, o investidor, que é um trader impulsivo, né? Muito, talvez, motivado por notícia, enfim, por falácia, por influência, por mim, né? Vai saber. O investidor comprou o Petrobras, um dia, é, notícia, né? A guerra no Irã acabou, o petróleo voltou a cair, Petrobras está corrigindo, eu vou vender. Então, comprou com uma estratégia de longo prazo, saiu uma notícia, ficou emocionado e adotou um perfil do trader impulsivo vendendo papel no susto, tá bom? Então, qual que seria uma solução para evitar esses problemas? Isso aqui é muito comum, separar contas, lógicas e objetivos. Na maioria das corretoras, você consegue ter mais de uma conta, e aqui no canal eu sempre falo, né? Eu trabalho na Sacre, é um escritório de assessoria de investimento. Nós somos contratados pelo BTG Pactual, né, o maior banco de investimento da América Latina, o research mais premiado, enfim, eu sempre falo muito bem do BTG aqui, porque eu sou o sócio do escritório, né, da Sacre, e a gente é contratado pelo BTG. Então, por exemplo, no BTG, você consegue ter mais de uma conta no seu mesmo CPF. E qual que é o benefício disso? Você poder fazer essa separação de contas, de lógicas e objetivo. Então eu tenho uma conta principal, que é a minha conta de investimentos, que está ali atrelada à minha conta banking, né? As duas podem estar. E ali eu vou deixando o meu patrimônio de longo prazo, eu vou comprando renda fixa, eu vou comprando ouro, eu vou comprando dólar, enfim, né, os títulos vai depender de acordo com o seu portfólio, né, com a sua estratégia. E eu abro uma conta separada para trading. E aí nessa conta de trading eu aloco um capital, 10 mil, 50 mil, 1.000, não sei, né, como que tá o seu caixa, aloco um capital e a minha estratégia de trading, inclusive a minha gestão de risco, eu faço dentro dessa conta separada, tá? É muito bonito na teoria, né? Na teoria a prática funciona, né? Mas no dia a dia pode ser que não seja dessa forma, tá bom? Mas é a sugestão, tá bom? Separa as contas que pode ser que dá certo. E aí, qual tem mais perfil de potencial, né? Pô, Angelo, eu ainda tô na dúvida se eu quero ser trader ou investidor e eu preciso saber, né? Qual perfil tem mais potencial? Vamos dar uma olhada aqui, né? Depende um pouco do contexto, não existe perfil superior, tá? O trading ativo ele vai conseguir um retorno mais rápido, só que ele vai demandar uma maior estrutura, como eu já falei, seja de ferramentas para trading, seja de tempo, seja de capital, né? Porque o drawdown, que é a queda, né, do seu patrimônio em relação às suas operações, ele oscila mais, né, no day trade, no trading,
E o investimento passivo, ele é mais acessível para iniciantes, tá bom? E aí o mercado não tem espaço para quem opera sem definição, tá? Então, deixei aqui um puxãozinho de orelha. Qual que tem mais potencial? Na minha opinião, o trading tem mais potencial, né? Até porque é o meu perfil, não tenho como lutar contra a minha natureza. O meu perfil de trading, de trader. Então eu vejo no trading um maior potencial. É muito difícil, né? Então não tô te iludindo aqui. É extremamente difícil, mas eu vejo que tem muito potencial. Porém, o longo prazo ele é mais acessível, ele é mais calmo e ele é um caminho mais fácil de percorrer, né? Fala-se muito que nada bate o CDI, né? Então, se a gente pegar os gráficos aí de longuíssimo prazo, a gente vai ver que o CDI ele é um índice, né, que geralmente bate muitos ativos, bate muitos indexadores, né, muitos benchmarks. Então, de repente, pode ser o caminho melhor para você. Então, para concluir, vamos recapitular aqui rapidinho do que a gente falou. O que separa o trader do investidor, né? O perfil, 3 fatores que podem te ajudar a definir o seu perfil. O erro, querer ter os dois perfis em conjunto, né? Entra num trade entra numa estratégia de trading e vira holder, né? Ou entra com uma estratégia de longo prazo e aí acaba saindo antes da hora, influenciado por qualquer motivo externo à sua estratégia. E em relação ao potencial, vai da visão de cada um, né? Então, eu, como trader, eu vejo que o trading tem um baita potencial e também vejo que nos investimentos para longo prazo também há muito potencial de retorno. Simplesmente um está tomando mais risco, está botando mais dinheiro em jogo, né? Está botando mais grana na mesa e, consequentemente, está buscando mais retornos e mais rápidos, e o outro está com o pé um pouquinho fora do acelerador, indo mais devagar, com o caminho mais definido e sem muita pressa. Tudo é uma questão de perfil, né? Como eu falei, não há certo e não há errado, tá bom? Eu vou convidar vocês para acessar o meu grupo lá no Telegram, onde geralmente eu estou postando alguma coisa lá sobre trading, sobre produto de investimentos, porque, igual eu falei, eu também trabalho na SAC, na assessoria de investimentos. Então, sempre que tem alguma boa oportunidade dentro do escritório, eu compartilho lá também. O link está na descrição, no QR Code aqui que você está vendo também nessa moldura. E se você precisa de ajuda profissional para entender qual que é o seu perfil, para desenhar uma estratégia de investimentos dentro do mercado financeiro, seja para trading, seja para investimentos de longo prazo, pode falar comigo também lá no Telegram, que eu te auxilio, tá bom? Se for uma estratégia para montar um portfólio, comprar ativo, eu levo para a assessoria da Sacre. Nós já estamos atuando há 8 anos, né, 5 anos parceiros do BTG Pactual. Os nossos assessores são muito competentes e vão te ajudar com isso. E aí, se for uma estratégia voltada para trading, aí é direto comigo e eu posso te ajudar com isso, tá bom? Tem uma mentoria que é online, é individual, e aí a gente foca exclusivamente no seu perfil. Se gostou do vídeo, boleto joinha, é de graça, se inscreve no canal, que a gente está crescendo, eu estou muito feliz com o desempenho do canal. E se tiver alguma dúvida e quiser compartilhar com a comunidade, é só deixar aqui na área dos comentários. No mais é isso, abraço e bons trades.